Amigas e amigos do Jornal do Meio-Dia da TV Itaperá, hoje terça-feira, dia 26 de fevereiro, e como toda terça-feira, nosso encontro semanal para falarmos sobre medicina e saúde. Sendo a terça-feira próxima ao Carnaval, o Carnaval praticamente começa nesta sexta-feira, né? Então é um programa propício para que a gente leve a vocês que nos assistem algumas dicas sobre como usufruir da melhor forma o reinado de Momo. Muitos aproveitam esse período do Carnaval para descansar, outros vão fazer o seu retiro e a grande maioria aproveita para visitar os parentes, viajar para o interior ou então viajar para o litoral para se divertir no seu carnaval. E é justamente algumas informações e alguns lembretes que no programa de hoje nós iremos fazer a vocês. O que vem a ser esse kit viagem? Toda vez que você ou a sua família vai sair de férias, vai passear, não é? É interessante sempre lembrar o seguinte: já vacinou contra a febre amarela? Não. Só que agora não vai dar mais tempo de aproveitar para o carnaval. Por quê? Nós estamos nessa campanha de todo mundo fazer a vacinação da febre amarela, tá? Só que a febre amarela, para ser vacinado, você precisa agendar. E para começar a usufruir da imunidade dessa vacina, nós precisamos aguardar mais ou menos uns 15 dias. Então, se você estava pretendendo, depois que nós falamos aqui da importância da vacinação contra a febre amarela, para o carnaval já não dá mais tempo. Mas independente disso, vacine, né, que vai ter essa proteção importante contra essa doença. Uma outra coisa, né, que é importante a gente lembrar no kit viagem, são aqueles medicamentos fundamentais que você tem que levar, principalmente se você tem criança, né? Por exemplo, um antitérmico, um remedinho para vômito, né? O próprio remédio antitérmico também serve para dor, também o remédio para diarreia, principalmente quem vai na praia, né? Ou muitas vezes exagera um pouquinho e pode ter um distúrbio intestinal. Então, muitas vezes onde você vai não tem uma farmácia 24 horas ou uma farmácia por perto, então sempre é bom levar um remedinho para dor, para febre, para vômito, para náusea e também para diarreia. Então faça esse kit para você e a sua família ficarem bem protegidas. Não esqueça do repelente, tá? E também do bloqueador solar. Lembrando que o bloqueador solar, se for usar a praia ou a piscina, não é? É interessante a aplicação do bloqueador solar a cada 2 horas, sempre conforme o fator de proteção solar, não é? A gente sempre recomenda, logicamente, o fator de proteção acima de 30, tá? Mas lembrando que em criança o fator acima de 50, 60 é interessante. Precisa ver as condições do carro. Por exemplo, você vai viajar. Como é que está a documentação do seu carro? Como é que está o estado do limpador do para-brisa? Outra coisa, há quanto tempo você não calibra o step do seu carro? Precisa calibrar os pneus direitinho. Outra coisa, ver a água do radiador. Quantos e quantos veículos param no meio da estrada com o motor fervendo e a pessoa simplesmente esqueceu de ver como é que estava a água do radiador. E sempre lembrar que a água do radiador, eu não sou mecânico, mas eu absorvo as orientações.
sempre vê a água do radiador como um motor frio de manhã. O seu farol baixo está funcionando, porque daqui a pouco você está andando à noite e você vai ligar o farol baixo e só tem alto. Como é que fica? Então, você tem que cuidar direitinho da manutenção do seu carro para viajar, porque é um risco que você está correndo e colocando em risco a tua família e principalmente o outro veículo que pode estar, cruzando contigo, ou então colocando em risco outras famílias. Então, esse cuidado que você tem que ter de checar todo o seu carro é fundamental. Uma outra coisa, sempre o cinto de segurança, tá? Passageiro no banco de trás precisa do cinto de segurança. E você que leva criança, como é que está a sua cadeirinha, de transporte de criança? Você sabe que se o guarda rodoviário pegar, você é multado, tá? Então, cheque com bastante precisão todos esses itens no seu carro, para que você possa fazer uma viagem tranquila, sabendo que está tudo direitinho, para você não ter nenhuma intercorrência na sua viagem, respeitando a velocidade. E uma coisa muito importante, gente, tá? Se você quer respeitar a velocidade, sempre tem, infelizmente, os apressadinhos, tá? Que se a velocidade é 110 por hora, por exemplo, ou 80 por hora, sempre o apressadinho está atrás com uma velocidade bem superior, ou buzinando ou dando o farol para te dar passagem. Para evitar isso, para você ter uma viagem tranquila, sempre fique atento. Notou que vem um apressadinho atrás, imediatamente dê passagem a ele. Aí deixa ele seguir e você com a sua família vai seguindo tranquilamente a sua viagem, porque afinal de contas, viagem para o carnaval, que você vai poder descansar, que você vai poder brincar, vai poder usufruir desses feriados, tem que ser uma viagem prazerosa. Se a viagem for longa, não esqueça, a cada 2 horas você parar num local, saia do carro, dê uma espreguiçada, caminhe, porque se você ficar parado, sentado, principalmente o passageiro, principalmente os idosos, você ficar sentado muito tempo, corre o risco de uma doença que é a trombose venosa profunda. Então, principalmente na batata da perna, que é a panturrilha, pode ocorrer uma trombose, tá? Aí começa a dor muito forte, repentina, começa a inflamar, e o perigo é esse trombo, que é no vaso sanguíneo, acumula-se o sangue, isso aí pode desgrudar e causar, por exemplo, uma embolia pulmonar. Ele pode desgarrar da perna, e tomar um destino bastante incerto e ocasionar consequências gravíssimas. Então, isso aí, esse movimento a cada 2 horas é importante. Programe o horário da saída da sua casa para chegar no aeroporto, porque a viagem, como nós falamos, tem que ser uma viagem de recreação, não pode ter estresse. Se você já sai atrasado da sua casa para chegar no aeroporto, você já vai ficar estressado no meio do caminho. Por quê? Porque nesse dia vai estar congestionado a rodovia para chegar no aeroporto, Então você já vai ficar estressado, porque pode correr o risco de não dar tempo de fazer o check-in
como é que fica? Vai perder toda a viagem. Então, planeje, saia antes da sua casa, fique, nem que seja para ficar esperando no aeroporto lá algumas horas, mas precisa prever será que não vai ter acidente na estrada? Será que o congestionamento não vai ter grande a ponto de eu me atrasar? Então você calcule um tempo hábil para você chegar no aeroporto tranquilo e dar tempo de fazer todas as observações necessárias que a sua companhia aérea exige. Então, o planejamento é importante. E sempre lembrar de olho, nesse período de festa, nesse período de férias, nesse período de carnaval, o que acontece? O aeroporto é lotado, tá? E aí a gente precisa tomar cuidado também com o quê? Com as nossas malas, porque deve ter muita gente ali olhando, aqueles menos atentos, e poder fazer subir a sua mala. Muito cuidado, identifique bem a sua bagagem, né, para não ter problema. Uma outra coisa é dormir durante a viagem do avião. Se a viagem do avião for longa, né, então vale a mesma orientação. Levante da sua cadeira, do seu assento do avião, dê uma voltinha, vai andando no corredor, vai massageando a sua perna de baixo para cima, no sentido de fazer a movimentação, de se fazer o retorno venoso para prevenir a trombose, que nós já falamos há pouco. Então, principalmente no avião, que você tem que ficar naquele banco apertadinho, né? É mais um motivo para a gente se movimentar a cada 2 horas dentro do avião, tá? Muitas vezes a pessoa toma um remédio pensando, poxa, eu quero dormir no avião porque aí eu não gosto muito de viajar, pelo menos eu durmo. Também é uma coisa que a gente precisa tomar cuidado, porque se você dormir a viagem toda no avião, você vai ficar numa posição só. E se você, dependendo de cada pessoa, se ela tiver a predisposição, uma propensão a fazer uma trombose, é um risco maior, porque vai ficar numa mesma posição imobilizado e o risco de trombose é grande. Então, vai viajar de avião, não esqueça de movimentar, né? Se vai escolher o assento, de preferência escolha o assento perto do corredor, porque aí você tem liberdade de sair a hora que você quiser. Muitas vezes, se você está no assento perto da janela, cada vez que você for sair, você pode ficar constrangido de pedir para o outro que está do lado para sair, isso, aquilo, quer dizer, então cada pessoa é diferente, né? Tem as suas peculiaridades. Então, melhor coisa, banco, o assento no corredor, você sai a hora que você quiser. Então, a movimentação durante uma viagem longa é importante, tá? Você, principalmente que tem filhos adolescentes, né? Esse período é um período danado, porque nós temos muita gente querendo passar drogas ilícitas para essa moçada, tá? Então, é uma preocupação para todos que têm filhos adolescentes, porque a curiosidade é uma coisa que é difícil de ser administrada. Então, muita orientação para os seus filhos, porque eles já vão junto com os outros amigos, vão viajar, isso, aquilo. A gente sabe a preocupação de toda a família, isso aí não tem jeito, nós temos que passar por isso mesmo. Nós não vamos poder segurar os nossos filhos adolescentes, não, vai ficar perto de mim, não vai, isso, aquilo, patati, patatá. Isso não vai adiantar muito, tá? Então, você precisa ter confiança no seu filho, mas oriente bem o perigo nesse período do carnaval. A euforia do carnaval, né? O próprio período faz com que a bebida, o álcool, corra solto, né?
Infelizmente é isso, é um período que o exagero é comum, mas nós precisamos orientar do perigo do exagero, nós precisamos alertar a respeito do perigo da euforia. São duas coisas que podem causar consequências fatais. Por exemplo, por mais que você esteja dirigindo com cuidado com a sua família, você tem que tomar cuidado com o outro, porque infelizmente sempre vai ter o irresponsável que vai beber e está dirigindo e colocando em risco a tua família. Então, felizmente nós temos a polícia rodoviária, a polícia militar, né, que nesse período são mais rigorosos em termos da lei seca. Então você, né, com toda a sua euforia, com toda a sua espontaneidade, muito cuidado com a bebida alcoólica ao dirigir, tá? Você corre o risco de ficar sem a carteira de habilitação durante um ano, levar uma multa muito grande, mas tudo isso aí é muito pouco, é quase nada, se você causa um problema para outra pessoa, tá? Então, dirigir bebendo é uma coisa que você deve evitar e você deve alertar os seus amigos e outras pessoas que porventura você conheça e que estão fazendo isso, né? Nós temos que dar segurança para a população todinha, porque a saúde em primeiro lugar. Outra coisa, quando você vai no baile, né, vai beber lá a sua bebida preferida, não beba com o estômago vazio. O estômago vazio, você corre o risco de se sentir muito mal, né? E pode ter o efeito do álcool muito mais rápido e o efeito muito mais intenso, tá? Beba com moderação. É muito difícil a gente falar beba com moderação, isso e aquilo, a gente sabe, mas a gente tem que falar, a gente sabe, né? Não adianta, quando a euforia pega, é um problema. Então é um alerta que a gente tem que dar, né? Tomar cuidado. Se você não tomar cuidado com si próprio, pelo menos precisa pensar no próximo, o risco que você pode estar causando para o outro. Outra coisa, se você beber demais, a primeira coisa que você vai fazer é arranjar confusão dentro do baile, e das duas uma, ou você vai ser retirado fora do baile, ou corre o risco de levar um sopapo, tá? Então, outra consequência da bebida. Então, muito cuidado na questão da bebida. Você está lá no baile, tudo, né? Tudo contente, aí chega alguém que oferece uma bebida gratuita ou oferece para você dar aquela picada, né? Você deu aquela picada na bebida que você recebeu de uma pessoa que você não conhece, principalmente daquele moço bonito, se você for menina, ou daquela moça linda, se você for rapaz, cuidado, tá? Você pode acordar sem saber onde você está, mas com certeza sem a sua carteira. Então, muito cuidado com o conto da Boa Noite Cinderela. Tudo isso aí é a bebida que faz. O HIV ainda mata. Os índices de sífilis e o número de gonorreia estão aumentando. Sabe por quê? Porque o pessoal acha, né, que o sexo não precisa ter prevenção. Então, se você está afim, né, de curtir de uma outra forma também o carnaval, cuidado, tá? Muito cuidado. O ideal é evitar essas aventuras, mas todos nós sabemos, tá certo? Que, como diz o ditado, a carne pode ser fraca, e aí nós precisamos alertar
do uso do preservativo. Eu sempre lembro, na época de carnaval, uma música do Chico Buarque que fala: o que você pedir eu lhe dou. Então, muito cuidado nessa época do carnaval com essa música do Chico Buarque. Então, preservativo é fundamental. Agora, muito cuidado, como eu falei, tá? Apesar dos avanços medicamentosos contra o HIV, os coquetéis, isso aquilo que tem um efeito muito bom, né? Aprimorando os efeitos, a cobertura, toma cuidado que essa doença ainda mata, tá? Então, preservativo e, se Deus me livre, precisar, use você, menina, use a pílula do dia seguinte, tá? Contra o risco da gravidez indesejada, tá certo? Porque senão, se não tomar cuidado, dezembro, que é mês de Natal, você pode ter como presente, né, uma gestaçãozinha, e muitas vezes indesejada. Então, muito cuidado. Essa época de carnaval é muito boa, o pessoal vai descansar, vai se divertir, mas divertir com responsabilidade, divertir, né, ouvindo, né, essas dicas, e ninguém quer passar essas dicas no sentido de forçar, simplesmente é lembrar. É obrigação nossa como médico, né? E através do jornal do meio-dia da TV Itaperá, que é um canal de prestação de serviço para a população, alertar, porque todos nós pais, nesse período, infelizmente, é uma preocupação, mas o mundo está aí, né? O mundo é de todo mundo. Então, os jovens têm que sair, os jovens têm que sair com os amigos, os jovens têm que divertir, mas sempre a gente colocar essa responsabilidade, né, que cabe a cada um, né, desempenhar nesse período do Rei Momo. Acabou o carnaval, né? Aquela correria para voltar. Então, planeje antecipadamente, da mesma forma que você vai planejar a partir de agora, a partir de terça-feira que você está nos vendo, você já vai tomar todas essas providências que nós falamos. Agora, já planeje o seu retorno, tá? Horário, se você for voltar de avião, o horário que você vai sair para chegar no aeroporto, prevendo o congestionamento, prevendo o número de passageiros que tem, tá certo? Se você vai voltar de carro, planejar o seu retorno, porque muitas vezes você vai planejar, não planeja e tem que sair de última hora e vai pegar aquele congestionamento. O problema do congestionamento, se for só você, tudo bem. Agora, se tem uma criança, né, um bebê, né, o congestionamento é muito perigoso. Por quê? Você não sabe quanto tempo vai ficar parado, tá? O calor, se você tem ar condicionado no seu carro, ameniza. Agora, precisa tomar muito cuidado quando tem ar condicionado e com criança. Por quê? Porque o ar condicionado, quando tem criança, tem que ser uma temperatura para a criança, não a temperatura para você. E outra coisa, o jato do ar condicionado, muito cuidado para não ir direto nas pessoas, principalmente para as crianças, porque com certeza depois, quando chegar na viagem, depois de 1 ou 2 dias vai ter febre, tá? Então, jato de ar condicionado, vento direto para as pessoas é um risco que você está correndo para ter alguma doença de vias aéreas, tá? Então, todos esses detalhes, vai pensando, vai colocando tudo no papel para você planejar, para que a sua viagem, tanto de ida como de volta, seja aquela viagem e você possa dizer o seguinte: olha, gente, a minha viagem deu para descansar, pelo menos a minha cabeça ficou tranquila, eu posso voltar um pouquinho mais cansado fisicamente, mas deu para renovar minha pilha, como é comum no jargão das pessoas.
E com isso, né, se você planejar bem, você vai chegar no horário da sua casa e você vai ter tempo suficiente para ter um bom descanso e depois no dia seguinte você retornar ao merecido trabalho, né, que você vai ter que fazer, mas de uma forma tranquila, com a mente e com o corpo descansado. São essas dicas que hoje nós trazemos a você que nos está assistindo, e divulgue, compartilhe com os seus amigos para que eles possam ouvir essas dicas e com isso poder, como nós já falamos, usufruir da melhor forma esse reinado de bom. Um bom carnaval, um bom descanso, né? Aproveitem bastante com responsabilidade. Infelizmente no carnaval eu vou ter que trabalhar, mas vocês que vão descansar, descansem bastante e usufruem bastante. Até a próxima terça-feira e obrigado.